E você? Luana, você começa a ir atrás de marcas e aí você ganha mais dinheiro com marcas ou com AdSense? O que que você estava fazendo? Então, foi assim. Eu ia atrás de marcas e só que tinha um negócio diferencial, que nem eu já citei, que eu nasci em casa de vendedores. Eu gostava desse negócio de negociar, de pensar no longo prazo. E com não tantos seguidores, eu conseguia fechar contratos muito grandes, de valores muito grandes. Sei. 100 mil reais, 200 mil reais, 80 mil reais. E além de conseguir negociar valores bons, eu sempre gerava um resultado muito alto para as empresas que me contratavam. E até essas pessoas que trabalham dentro dessas empresas que fazem intermediação, eu nunca Sei. tive agência nem nada. Falavam para mim, nossa, a gente contrata influenciadores que têm 4, 5 vezes mais do que você, só que você vende muito mais. Mas é porque eu gostava do vender. Até que algumas amigas minhas, outras amigas influenciadoras minhas, vinham me perguntar, Lu, como você consegue? As duas coisas, né? Primeiro, você não tem agência e você fecha com marcas grandes, bons contratos, porque hoje o influenciador, ele depende muito da agência, né? Então, É. isso é o diferencial da agência. Qual é o teu cartão? Quem você tem aí com você? E como você consegue vender tanto, porque as marcas te pagam bem também, porque você gera muito resultado. E foi aí que eu comecei a criar conteúdos ajudando os influenciadores, tanto esses dois lados, ir atrás, prospectar clientes, as marcas, e fazer boas publicidades, aumentar a audiência. O pessoal também falava muito, meu Deus, posta foto de um caderno, imagina, lá em 2018, e tem 50 mil curtidas, a foto de você com um caderno, tipo, o que que você faz? Então eu comecei a falar de conteúdo, foi muito Mas o que que você acha que intuitivo. era diferenciado do teu conteúdo? O que eu mais gostava de fazer era. Eu tinha um interesse muito genuíno do conteúdo ser bom. E eu consumia conteúdos de fora do Brasil, porque até hoje, no YouTube, não tem muita gente criando conteúdo. A galera chega pra mim e fala: ah, tá saturada a internet? Deu mais ou menos. Não é que tá saturada, é que tem muito conteúdo. Mas criador de conteúdo, falando em YouTube, é muito pouco. Muito pouco. Não tem concorrência nenhuma, por exemplo, no YouTube. E no Instagram, TikTok tem mais, porque é vídeo curto, é um pouco É. mais fácil. Só que eu acredito que o meu diferencial é que eu me empenhava em fazer um conteúdo genuinamente interessante para a audiência. Eu sempre gostei desse jogo psicológico de eu não crio um conteúdo aleatório, tem que ser intencional. Por que alguém gostaria disso? Isso foi algo que eu sempre trouxe comigo, desde que eu comecei. O que vai fazer? Por que alguém clicaria nisso? Eu sempre levantei essas perguntas para mim mesma. Por que alguém assistiu esse vídeo até o final? Por que alguém gosta mais desse take do que daquele take? Eu fiz vlogs por muitos anos, né? E eu comecei a observar padrões. Eu adoro observar padrões, sabe? Roubar de quem já tá dando certo. E daí eu ficava observando esses padrões e replicando. Então, eu acredito que esse foi o diferencial. E no meio do caminho também, eu, em 2020, final de 2019, começo de 2020, eu lancei a Studs, que é a marca de papelaria fina, que eu trouxe esse negócio de linha branca pro Brasil, um caderno com a folha cinza e linha branca. Mas por que eu tô falando tudo isso? Para falar, você perguntou da publicidade, eu É. parei de fazer publicidade, porque em 2021, 2022, foi o momento que eu entendi que trabalhando, eu não sou contra a publicidade, mas eu não queria fazer disso a minha profissão. Porque na minha cabeça, quando você trabalha com publicidade, você não está contratando o story daquele influenciador. Você está contratando, é literalmente ao contrário, você está contratando tudo que ele fez até então, sabe? E eu via muito isso, e eu via muitos colegas de trabalho meu sofrendo, porque chegaram no auge. Aí é toda a marca vindo atrás, é todo mundo fazendo de tudo, você vai nos lugares, ninguém deixa você fazer nada. Só que daí, por exemplo, passa por um cancelamento, passa por uma coisa, e Perde a tudo. carreira dessa pessoa vai, assim, tchau, porque o que você tinha pra oferecer era aquilo do momento. E eu não queria isso pra mim, não só também por causa disso do cancelamento, porque eu via. Uma matemática que eu fiz foi assim: ah, beleza, a primeira vez, né, que uma empresa me pagou 100 mil reais. Eu falei, não, calma, se eles estão pagando 100 mil é porque eles têm que. O meu poder de conteúdo, audiência, tá rodando mais dinheiro do que esses 100 mil. 100 mil tá vindo pro meu bolso.
Mas se essa empresa estava disposta a me pagar isso, é porque para alguém estava indo pelo menos o dobro disso, senão a matemática não fecha. E foi aí que eu comecei a entender essa diferença de você vender a publicidade do teu poder de fazer rodar dinheiro. Porque a partir do... Todo mundo posta um story, sendo influenciador ou não. Por exemplo, ali no Makoto, onde eu tava almoçando, todo mundo adora postar que tá lá. Ah, porque é bonito, porque é legal, porque é um restaurante hypado. Quando a pessoa posta, mesmo quem não é influenciador, você tá fazendo uma divulgação. Sim. Então, eu brinco, né, que todo story, e nem só story, por exemplo, aqui, mesmo que não existisse internet, eu olho pra você, puta, óculos legal. Todo contato com algo novo faz rodar dinheiro, porque é um jogo de desejos ali. Só que no bolso de quem tá indo esse dinheiro? E quando eu percebi que eu tava esse meu potencial de monetização grosso, seria bruto, né? Não o potencial de monetização bruto. Eu tava recebendo isso aqui em comparação com empresas que eu nem tinha algum vínculo. Eu pensei, não, pera, eu tenho que usar esse meu poder para gerar coisas para os meus próprios negócios, porque isso gera pelo menos ali um equity que no longo prazo vai me render alguma coisa, literalmente, porque beleza, a empresa me pagou lá, que nem você falou, R$300 antigamente. Hoje em dia, o que são esses R$300? E a partir do momento que eu gero um cliente para uma empresa, eu tenho seguidoras minhas que falam até hoje, ah, Lu, virei cliente de tal marca, até hoje compro por causa de você. Eu, como influenciador, eu não tenho o LTV, que chama? Eu sou ruim com esses nomes. LTV? Sim, quando seu cliente vai na vida dele gerar ali, deixar. Isso, eu como influenciador, eu só segurava uma parte disso. Por exemplo, quando usava meu cupom uma vez. Mas depois... e aí? Então eu entendi que, pô, como influenciador eu consegui ganhar muito dinheiro, mais do que muitas pessoas que eu conheço vão ver na vida. Eu sempre acho isso surreal. Tem que se cuidar muito para não perder a noção. Só que eu percebi que, focando nos meus negócios, ia ser maior o bolo, entendeu? Você conhece um livro eu indiquei, não sei se eu te indiquei, acho que o nome dele é René Girard, da teoria mimética, já li. Da teoria mimética. Que basicamente ele explica esse fenômeno. A teoria dele é que nós, seres humanos, queremos o que os outros têm. Porque os outros têm ou querem. É basicamente isso. E o mundo inteiro funciona... Inveja. É inveja. É inveja de tudo. Então, admiração antes da inveja. Depende. Tá colocando um nome bonitinho pra inveja. Não, mas antes é a admiração pura. Aí quando você, em qualquer nível, percebe que, opa, eu não posso ter igual ou posso ter melhor, aí distorce. Então eu falo que a inveja é a admiração que maturou e não deu fruto, tipo assim. Sim, e todo o desenvolvimento do mundo é baseado nisso, porque a gente fica o tempo todo olhando... Se comparando e tipo, se eu tô bem é porque eu tô acima ou não. E alguém inova em alguma coisa, faz alguma coisa diferente. Aí você, tô com inveja, vou lá. Sem referência não adianta, quero. né? E a internet fez isso, ela fez assim com as referências na nossa cara. Agora você tem referência pra qualquer coisa. Pois é. Isso é ruim também, né? Eu fico pensando muito sobre isso. Não, totalmente ruim. Agora você tem acesso a vidas editadas de pessoas que você não teria, e você fica sempre se comparando, quando na verdade você tem que se comparar mais ao que ao teu desenvolvimento, né, cara? Sim. É legal você saber.